pessoal, tarde para quem está em casa. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos no nosso coração, no meu e de todos os trabalhadores dessa casa. Sejam acolhidos pela espiritualidade que aqui está, para o nosso auxílio e para o nosso amparo. Então, nesse momento, eu convido vocês para cerrar os olhos, quem desejar, respirar profundo, relaxar os ombros e vamos nesse momento nos conectar a Deus, a Jesus, a Mãe Maria. Enxerguem Jesus na frente de vocês nesse momento. Enxerguem o manto de Maria envolvendo os corpos de vocês. E é assim que nós vamos permanecer durante a palestra, na assistência de Jesus, de Maria, do anjo guardião de cada um de nós, de toda a espiritualidade que trabalha nesta casa, que já preparou todos os recursos necessários para o nosso corpo físico, para nossas dores, para a nossa moral, para tudo aquilo que somos. Que nesse momento a espiritualidade trabalhe em nós, tudo aquilo que cada um necessita, tudo aquilo que cada um vem buscar nessa casa. Que a espiritualidade visite os nossos lares e que lá eles ajam da maneira como tem que ser feito. Rogamos, Jesus, nesse momento, que haja nos nossos corpos as curas necessárias de males que talvez nem nós sabemos ser portadores. Limpa-nos, Jesus, de tudo aquilo que nos é mal, de tudo aquilo que nos prejudica, porque nós estamos aqui, Jesus, nesta tarde, para que Tu nos ampare e nos auxilie a sermos pessoas melhores, a sermos espíritos eternos melhores. Então, Jesus, nós estamos entregues a Ti. Cuida de nós nesse momento. Que assim seja. Que assim seja. Então, como o nosso tema hoje é reencarnação, eu vou ler um pedacinho do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Após a transfiguração de Jesus, seus discípulos interrogaram-no e lhe disseram: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. A ideia de que João Batista era Elias e que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nessa, relatada. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e faz dela um princípio e uma condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ele insiste acrescentando: não te espantes disso que te digo, que é preciso nascer de novo. Então, gente, não é a doutrina espírita que veio falar sobre reencarnação, sobre renascimento. O próprio Jesus atestou isso, dizendo que sim, que João Batista era o profeta Elias e que o povo não reconheceu. Então, o termo que a gente fala hoje, reencarnação, se a gente falar para qualquer pessoa na rua sobre reencarnação, eles já vão dizer: você é espírita, né? Porque o termo reencarnação está muito ligado ao espiritismo. Mas se a gente for ver em todas as obras, fazer uma análise assim das obras mais importantes que vieram à Terra, assim, que foram trazidas à Terra, a gente vai encontrar lá atrás, assim, o livro dos Vedas, que é uma civilização muito antiga que viveu na Índia,
E no livro dos Vedas, eles já falavam do retorno dos espíritos à vida corpórea. Então, a palavra reencarnação, ela realmente surgiu com o espiritismo. Ela foi uma expressão cunhada pelo próprio Allan Kardec. Mas só a palavra reencarnação, porque a ideia de que o espírito retorna, ela é bem antiga. Como vocês podem ver, os Vedas já falavam do retorno do espírito de volta à vida, né? Os Vedas usavam o termo renascimentos, não reencarnação como a gente usa. E 500 anos depois dos Vedas, ou seja, 3.200 anos antes do nascimento de Jesus, nós temos uma segunda informação espiritual bem poderosa, também trazida na Índia, assim como trazida para os Vedas, né? Mas que dessa vez o mensageiro foi Krishna, que falava sobre também os renascimentos numa obra que se chama Bhagavad Gita, que é uma obra de 18 cantos, e no canto número 2 ele fala de renascimento, ele fala da lei de causa e efeito, fala de todo o processo de como as almas renascem várias vezes. Então, e no Bhagavad Gita, assim como Jesus falava com os apóstolos, né? No Bhagavad Gita, que Krishna falava diretamente com Arjuna, que era um discípulo. E Arjuna, então, certa vez, ele pergunta para Krishna, Krishna, o que acontece com uma alma que ainda não se depurou em uma existência? E aí Krishna responde para ele, assim como nós trocamos de vestes, o espírito também troca de corpo, tantas vezes quantas fizerem-se necessárias até adquirir a perfeição. Então a ideia de renascimento, ela é muito antiga no mundo e depois ela vem mais uma vez lá no Oriente ainda, mas já chegando aqui para o nosso Ocidente, vindo para o Ocidente essas ideias, né? Ela vem no Nepal, é onde a gente vai encontrar a mensagem de Buda, que 600 anos, que veio 600 anos antes de Jesus, né? E Buda também vai falar numa mensagem calcadamente baseada em reencarnação, em pré-existência da alma, em idas e vindas, né? E Buda tem uma coisa que se chama metempsicose, que para nós o conceito da ideia de que a alma retorna à vida corpórea. Com a diferença de que no budismo, eu fui homem, meu espírito reencarnou no humano e o meu espírito desencarnou e ele pode voltar num animal. Ele pode voltar num cachorro, num cavalo ou até numa formiga. Mas o espiritismo não concorda com isso. Então, assim, se alguém olha para cachorrinho de madame e diz, na próxima eu quero vir cachorrinho de madame, esqueçam. Porque pela lei do progresso que a gente vê no espiritismo, né, nós já fomos animais, nós já fomos vegetais, agora a gente já chegou no reino nominal e a nossa destinação agora é a perfeição, é ser anjo. Então, daqui para frente nós só vamos melhorar. Queiramos ou não, é da lei, né? Então, assim, o nosso conceito de reencarnação não abrange que podemos voltar como animais ainda, como no budismo, né? E nós temos também na Grécia, 400 anos antes da vinda de Jesus, a vinda de Sócrates. E Sócrates também fala da transmigração de almas. E no grego, a palavra tem uma nova composição, chama-se palingenesias. Sócrates dizia que a palingenesia faz o homem ir e vir várias vezes. Então, palin significa muitas e genesia significa inícios, genes, né? Então, muitos reinícios, novos reinícios. Então, vários inícios, várias gênesis, Sócrates veio trazer também a transmigração da alma. E a Cabala judaica também tem um conceito fundamental, que diz que as almas vão e vêm, que os judeus costumam chamar, a Cabala chama de a roda da vida, né? Acho que todo mundo já viu em alguma novela, em alguma coisa, em algum livro de romance espírita que fala da roda da vida, né? Que ora você entra na roda da vida, ora você é retirado e novamente você entra na roda da vida. Então isso vem da Cabala judaica. Então significa que todas essas doutrinas, que todos esses mestres antigos que vieram, todos esses enviados que vieram antes do Cristo,
eles já traziam essa mensagem. Como o próprio Cristo trouxe ali na hora que ele diz que João Batista era Elias e que eles não reconheceram. Então, quando surge a doutrina espírita em 1857, não existia o termo reencarnação. Existiam todos esses vários termos aí e essa ideia vaga em algumas pessoas de que realmente a alma ia e voltava, né? Mas aí, com o espiritismo, a gente vai ter o surgimento de uma palavra nova, que é a reencarnação, que foi uma palavra cunhada por Kardec que não existia. Tanto que ele construiu esse novo neologismo e essa palavra reencarnação começa a aparecer nos dicionários do ano seguinte à proclamação do Livro dos Espíritos, né? Mas a ideia dos renascimentos, então, como vocês puderam ver, ela já é muito antiga. Mas coube a doutrina dar uma dimensão mais científica e construir alguns instrumentos muito importantes aprofundando esse conceito, para que os homens pudessem, através desse conceito, compreender a reencarnação de maneira mais nítida, compreender para que ela serve. Porque enquanto as religiões anteriores, esse conceito vinha como revelação divina, vinha como direto do alto, direto do espaço, para esses mestres, no Espiritismo, ela vem através dos próprios espíritos que estiveram encarnados na Terra. Ela vem de espírito para espírito, ela vem deles para nós, eles desencarnados e nós encarnados. Então é uma informação que vem no nosso mesmo nível, ela não vem do alto, ela vem de nós para nós mesmos. Então, e o Espiritismo se calca esse conhecimento em cima daquilo que a ciência nos apresenta. O que a ciência nos apresenta? Que a partir do momento em que o nosso corpo físico morre, porque o nosso corpo físico, a gente tem que ter essa noção, o nosso corpo físico morre, a alma fica eterna, a alma só desencarna, mas o nosso corpo físico a gente não pode dizer assim, o corpo físico está desencarnado, mas o corpo físico morre, assim como um pé de alface que morre lá, se deteriora e vira adubo e se transforma na terra de novo, né? Você nem viu para onde foi aquele pé de alface que ficou ali na terra, né? O nosso corpo físico é a mesma coisa, mas o nosso espírito é imortal, né? Então, assim, isso quem comprova é a ciência. Depois que o meu corpo morre, ele não tem mais como renascer. Tem algumas correntes que dizem que a gente vai ficar dormindo lá no cemitério e depois, quando chegar o grande dia, os túmulos vão se abrir e os corpos vão renascer. Tanto que eles são contra, inclusive, a doação de órgãos por conta disso, né? Mas a gente que está aqui na doutrina espírita, a gente já sabe pela lógica, né, que isso é impossível, daquele corpo se refazer. Então, Kardec, conjugando as perguntas e respostas que eram trazidas pelos espíritos, ele foi montando a doutrina espírita como... ele foi recebendo mensagens, aquilo era um grande quebra-cabeça na mesa dele, e ele foi compilando essa doutrina e tornando ela de uma maneira racional, juntando os conhecimentos de vários espíritos de várias mesas mediúnicas, né? E aí, então, ele contribuiu para a harmonia dessas peças até formar um corpo doutrinário que fosse bastante coerente e lógico e que tivesse em harmonia com tudo aquilo que a ciência apresenta para nós. E é dentro dessa ótica que o Espiritismo vai trazer para nós os seus conceitos de reencarnação. Porque pelo ângulo, o Espiritismo tem um tríplice aspecto, né? Ele é filosofia, ele é ciência e ele é religião. Então, pelo ângulo da chamada filosofia, a reencarnação vai responder às nossas grandes indagações. Aquelas que a gente olha e diz assim, por que uns sofrem tanto e outros têm uma vida tão abastada? Por que uns morrem tão cedo? E por que os outros ficam vivendo aí 100 e tantos anos até, né? Vão responder por que uns sofrem tanto e outros vivem em tanta bonança. Vão responder por que uns são tristes, por que uns não progridem mesmo trabalhando tanto e outros parece que têm uma vida tão fácil. Por que uns são tão felizes e outros tão entristecidos? Né? Então, a reencarnação vem, na maneira filosófica, ela vem nos esclarecer sobre tudo isso.
Porque a gente tem muitos porquês na nossa vida, né? Por quê, por que isso, por que aquilo, por que assim, por que com aquele aconteceu isso? A gente se pergunta muitas vezes assim, ele era tão bom, por que foi? Tem tanta gente ruim que não presta, que fica por aí incomodando, porque nós somos espíritas, mas não somos luz, nós pensamos ainda coisas desse tipo, né? Então, assim, os porquês da vida, as razões das aparentes diferenças que nós temos entre nós, a reencarnação vai nos dar a resposta. Porque o Espiritismo vem falar para nós que o período em que nós vivemos entre o berço e o túmulo não é a vida, é apenas uma existência. Vida é aquilo que Deus nos deu quando Ele nos criou espíritos. Nós temos uma vida dividida em várias existências, do berço ao túmulo, do berço ao túmulo. Mas a vida nunca se extingue. Eu vivo, enquanto eu não estou no berço ou no túmulo, eu vivo do lado de lá. Eu vivo do lado de cá. Então, uma vida dividida em várias existências. Então, o homem teria várias existências para se purificar, para se tornar puro, como ele fala, como ele pergunta a Buda, né? E é dessas existências corporais que nós desenvolvemos as nossas potencialidades, onde o espírito tem a possibilidade de exercitar as suas virtudes na direção do progresso. Grande pergunta que surge dentro desse campo filosófico é qual o sentido, a razão desse processo de reencarnação. Por que reencarnar? Qual o objetivo disso? O objetivo da encarnação, segundo o próprio Livro dos Espíritos, é permitir aos homens a confirmação do seu crescimento espiritual. Os espíritos estão criados para serem almas felizes e puras. A nossa destinação é a felicidade. Nós fomos criados por Deus para sermos almas plenas, capazes de viver o amor em plenitude. Só que esse acesso à felicidade só vai ser sentido em nós na medida em que nós experimentarmos esse amor. A vivência do amor é a solução única para que o homem tenha acesso à felicidade. Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa aparentemente assim, bem de vida, né? Focada na vida, e a gente olha essa pessoa e diz, meu Deus, como não é feliz? Essa pessoa só tem dinheiro. E muitas vezes é assim, porque não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. É o amor que aquela pessoa recebe, é o amor que aquela pessoa dá. É a vivência do amor que ela tem dentro do lar, que ela tem na sociedade, é que vai fazer ela feliz. Não é o dinheiro que ela adquiriu. Não é as coisas que o dinheiro pode comprar. Porque a felicidade real está nas pequenas coisas. Está nos pequenos momentos que a gente vive na vida. Está naqueles momentos de carinho, naqueles momentos de afeto que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. Então, essa é a destinação nossa também aqui na Terra. Porque nós não estamos aqui para nos melhorarmos materialmente. Nós estamos aqui para nos melhorarmos moralmente. Para nós nos melhorarmos como aquilo que nós realmente somos. Como aquilo que Deus realmente espera que nós um dia sejamos. Por isso que Ele nos dá tantas oportunidades. Então, é impossível, na leitura que o Espiritismo nos oferece, nós sermos felizes sem experimentarmos o amor. Às vezes a gente não diz assim, doei uma roupa, fiquei tão feliz. Por quê? Porque eu fiz aquilo com amor. Se eu só juntar uma roupa e levar por obrigação para alguém, com dó de dar ainda, não vai me fazer diferença nenhuma. Um prato de comida. Vou ter que contar para vocês, essa semana o Gilmar levou nós levar sopa para os moradores de rua em Porto Alegre. E eu sempre pensava comigo assim, o que adianta levar um prato de sopa para um morador de rua? É naquele momento. Eu vivi uma experiência de amor desinteressado como nunca. Porque era só um potinho de sopa. Mas naquele momento era aquilo que eles precisavam. Para não dormir com fome. Era olhar para você e dizer, obrigada que você veio, obrigada que vocês estão aqui. Então, isso é o amor que a gente tem que viver. É amar todos sem nenhuma distinção. E é isso que nos vai fazer melhores diante de Deus, né? E agora que eu não enxergo mais? Então, isso é da lei de Deus. Esse amor está dentro de nós.
Só que muitas vezes nós sequer deixamos esse amor florescer. Porque além de receber amor, a gente precisa aprender a dar amor também, né? Isso também é importante. Então isso é da lei de Deus e isso está estabelecido na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pontua que o homem, através da vivência da lei natural, está fadado à felicidade. Ou seja, se nós seguirmos aquela lei de Deus que Jesus nos deixou, que é uma frase só que diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós não vamos nos desviar do caminho que vai nos levar à felicidade. Só que infelizmente a gente está na Terra e a Terra é cheia de caminhos e a gente muitas vezes não consegue escolher o melhor. A gente não consegue, não tem a plaquinha lá piscando que diz assim: esse é o caminho do amor. Muitas vezes a gente escolhe outros caminhos. Por isso que às vezes a gente, nesses outros caminhos que a gente vai adquirindo as nossas infelicidades, né? E diz a resposta dos Espíritos: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Isso quer dizer que quando nós vivemos o amor, nós caminhamos na direção da felicidade e nós caminhamos na direção de Deus. Então é preciso aprender a amar e eu preciso viver esse sentimento para que eu consiga ser feliz. Portanto, assim, o homem precisa desenvolver as suas potencialidades, aprender a vivenciar esse amor de forma efetiva. Ou seja, não adianta eu dizer que amo, eu tenho que amar mesmo dentro do meu coração. Não adianta eu dizer que eu amo todos os meus irmãos de maneira igual. Não, eu não amo. Eu amo muito aqueles irmãos que vivem dentro da minha casa comigo. Mas aquele irmão que mora lá na rua, eu não tenho nada contra, mas não sei ainda se eu amo. E o amor que Deus quer de nós é que nós tenhamos com todos o mesmo amor que a gente tem com aqueles que vivem na nossa casa. Porque se alguém dentro da minha casa está com frio, eu pego uma blusa minha e digo: ó, veste, né? Não fica passando frio. Mas se eu vejo um irmão passando frio na rua, eu digo: bah, coitado, está passando frio. Se eu vejo, se está na hora de comer e eu tenho os meus irmãozinhos lá dentro de casa, que são chamados de filhos, de sobrinhos, né? De pai, de mãe, de irmão, a gente diz assim: ó, está na hora de comer. Aí a gente olha um irmão que está na rua, a gente diz assim: ah, come aqui esse chocolate que eu gosto tanto, que eu ganhei de Páscoa, come aí. Mas se eu ver um irmão passando fome na rua, eu digo: bah, está passando fome. E eu faço o que para esse irmão? Eu vou lá na minha casa e pego meu chocolate que eu ganhei na Páscoa e levo para ele? Na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes a gente dá um dinheirinho ali, uma esmola, e o resto alguém que complete. Então é desse amor que Jesus vem nos falar. É para isso que nós reencarnamos. Para nós depurarmos em nós os sentimentos ruins e nós termos dentro de nós cada vez mais amor. Porque quanto mais nós expandirmos o nosso amor, mais nós vamos estar fazendo bem para o mundo. A gente vê tantas barbáries acontecendo. Será que não foi falta de amor? Eu digo assim, ó, que eu tive a certeza, naquele dia que nós fomos a Porto Alegre com os moradores de rua, que o mal nunca vai vencer o bem. A gente passou na Cracolândia e quando a gente estava escuro, assim, e era 1h da manhã quase, a escuridão, aquele movimento todo ali, eles armados, assim, né, tipo, os ombros erguidos, assim, tipo, olhando o que que é, para que é. Aí quando eles te vêm chegando com a sopa, com o saco de pão, você nota assim que eles relaxam, sabe? Eles baixam a guarda. É como se o mal baixasse a guarda para receber o bem. E isso está em todos os lugares. Porque às vezes quando a gente vê uma pessoa com raiva, se a gente responder a essa pessoa com raiva, a pessoa vai te devolver mais raiva. Mas se você chegar na pessoa e dizer: calma, vamos conversar. O que está te acontecendo? Ou se a gente olhar e dizer assim: respira, eu vou te dar um abraço. Às vezes, muitas vezes você não precisa dizer nada. Você consegue acalmar uma pessoa com um abraço. E a gente ainda não consegue fazer isso. E essa é uma das grandes metas da nossa vida. É para isso que nós reencarnamos, para expandir o amor, além de umas coisinhas mais, né, que nós já vamos ver.
A vida no mundo espiritual tem para nós alguns instrumentos que dificultam saber se somos bons. Porque nós estamos diante da realidade imortal. Lá do outro lado, eu sei que não adianta mentir, porque lá do outro lado eu sou quem eu sou. Lá do outro lado eu não tenho essa carapaça, essa máscara, esse véu, essa carinha, como eu costumo brincar, essa carinha de pau que a gente mostra para a sociedade aí fora. Lá do outro lado a gente é quem realmente a gente é. E a gente vive junto daqueles que pensam e sentem igual a gente. Então lá do outro lado, para mim é fácil. Eu tive uma inimizade muito grande com meu irmão aqui na Terra. Meu irmão, ele foi meu irmão de sangue e nós brigamos por conta da herança que os nossos pais nos deixaram. E aí eu matei esse meu irmão para ficar com tudo para mim. E aí eu chego lá do outro lado, aquele meu irmão que eu matei, ele diz assim: eu compreendo, você era muito tomado pelo materialismo, eu te perdoo. E aí ele se arrepende daquele ato que ele fez e eles vivem juntos como irmãos lá no plano espiritual. Parece que estão resolvidos, né? Mas o que acontece? Vai chegar numa determinada altura, esse espírito que matou ele aqui, ele vai ter, vamos dizer assim, um dever moral de querer reparar aquilo. E aí eles vão vir juntos de novo para a Terra como irmãos, vão dormir no mesmo quarto e ele vai ter a oportunidade de novo matar aquele irmão, ou aquele outro que foi morto vai ter a oportunidade de dizer: agora eu vou me vingar do que ele fez para mim na outra vida. Mas não, eles vão dormir ali lado a lado, eles vão desenvolver entre eles um amor, e esse amor vai ser verdadeiro, porque eles vão conseguir vencer essa tendência, esse mal que o outro fez. Ele vai viver, e talvez eles não sejam tão amigos, eles vão ter até motivos para um querer matar o outro, mas se eles conseguirem não matar um ao outro, eles vão para o outro lado de lá, certos de que realmente eles conseguiram vencer essa má tendência. Chico conta num livro dele que tinha um moço que ia reencarnar e ele, por várias encarnações, ele tinha sofrido muito com o vício do álcool. E aí, quando chega o planejamento reencarnatório dele, ele diz: mas como assim? Eu tenho que vencer o vício do álcool e eu vou nascer numa família assim? Aí eles dizem: pois é, você vai nascer numa família assim. A tua família vai ser dona de um bar e você, desde a infância, você vai trabalhar dentro desse bar, você vai viver em contato com a bebida alcoólica para realmente, lá no final, você ter certeza que você está livre desse vício. Então, assim, essas são as provas, muitas vezes, que a vida nos coloca, né? Como eu vou reagir às provas? Isso são as expiações. Como eu vou agir a essa expiação? Eu tenho uma tendência terrível a consumir álcool. Eu gosto do álcool, eu gosto do cheiro do álcool. E eu vou viver dentro de um lugar onde vai ter isso a vida inteira. E aí só aqui eu vou saber se eu venci ou não a isso. Então é por isso que a gente reencarna. Porque do lado de lá as coisas são fáceis. As traições, por exemplo, né? Chega lá, traiu, faz aquela guerra até se acertar do lado de lá. Mas aí eles compreendem: não, mas eu traí porque lá naquela vida passada eu tinha a remanescência disso dentro da minha alma. E aí você fez aquilo para mim e eu te traí. E aí eles se conversam, se acertam. E aí isso mostra bem no filme Nosso Lar, né? Quando Lísia está se preparando para reencarnar, que a mulher dele diz assim: eu não quero nascer na cidade, porque eu vou ter muitas tentações. Ela pede para ele: vamos renascer no campo, onde eu tenha menos chance de errar. E aí o que ele diz para ela? Não, a gente precisa ir renascer na cidade, porque é só lá que você vai ser o teu campo de provas. É lá que você vai saber realmente se você perdeu essa tua tendência à infidelidade. Então é para isso que nós estamos aqui, porque do lado de lá está tudo resolvido. Do lado de lá nós somos quem somos, mas nós temos a necessidade de vir para a Terra para colocar em prática o que a gente aprendeu do lado de lá. Para colocar em prática e dizer assim: venci, essa tendência eu venci, hoje eu não faço mais aquilo. Quem já fumou, ou bebeu, ou fez uso de droga, sabe como é vencer o vício. Não é fácil. Assim é com os nossos defeitos. Porque assim, eu fui um usuário de droga, eu fui para a clínica, eu me reabilitei, eu estou bem, mas se vem alguém e me oferece, eu caio ou não em tentação? Eu uso ou eu não uso de novo?
Assim é quando a gente vem para cá. Assim é, por exemplo, quem fumou, né? Parou de fumar há anos, mas de repente está lá numa festa envolvido, todo mundo fumando. Ah, eu vou fumar mais um, vou fumar um, só para tirar uma onda. Daquele um já fuma de novo e de novo. Por isso que os alcoólicos anônimos têm aquilo, não consuma o primeiro gole. Assim é com a nossa vida. Nós viemos para cá para amar, para colocar em prova tudo aquilo que nós aprendemos do lado de lá. Aquilo que a nossa consciência do lado de lá tem plena certeza de que isso está errado e que eu não devo fazer. E a gente vem para cá para colocar isso em prova e dizer assim, venci, mais essa. E quantas vezes a gente cai nas provas da gente? E isso é natural, porque como eu gosto de dizer, nós somos ainda criancinhas engatinhando para um dia nós sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, não se decepcionem com vocês mesmos se vocês caírem, se vocês não conseguirem vencer as tentações, se vocês não conseguirem vencer as más tendências, mas que cada um tenha dentro de si a consciência de que caí de novo e vou ter que vencer isso de novo, vou lutar para vencer isso. Então, é para isso que nós viemos para cá, para a gente ter essa compreensão, né? Para ter certeza, assim, do lado de lá eu tenho certeza que eu não devo matar. Ele é meu inimigo, ele fez muito mal para mim, eu perdoei ele no plano espiritual, a gente viveu junto, agora a gente vai para a Terra, para colocar em prática se realmente a gente se perdoou, se realmente eu perdoei ele pelo que ele fez. E porque o que acontece? O fenômeno da reencarnação, nesse tipo de mundo que é a Terra, o espírito vem se agasalhar nesse corpo que é muito denso, né? É pesado ainda o nosso corpo carnal, né? E esse corpo, o nosso corpo carnal, o que ele faz? Ele apaga as nossas lembranças do nosso passado. A gente só vem de lá com algumas convicções. A gente só traz dentro do nosso espírito. Por que dizem assim, que já dá para ver, muitas vezes, você olha uma criança assim e diz assim, já dá para ver se vai ser bom ou vai ser mal. Só pelo tipinho que é. Se vai ser malandro ou não, né? Porque a gente traz do lado de lá o que realmente a gente é. Quem realmente a gente é. Eu posso dizer para vocês que eu acho que eu sou uma pessoa boa. Porque eu tenho lembrança só de bem. Eu não tenho vontade de fazer o mal pelo mal. Eu não tenho vontade de sair depredando a casa dos outros pelo mal. Com prazer em fazer o mal. Então eu acho que a minha essência é de uma pessoa boa. Mas eu vou dizer para vocês, erro muito, caio muito, tropeço muito. Então nós somos boas pessoas, mas ainda a gente tem isso para mudar dentro de nós, de dentro para fora, né? E isso a gente vai conseguir ao longo das nossas existências, né? E esse apagamento razoável da nossa memória, ele traz para nós um véu, né? O véu do esquecimento. Então a gente lembra que a gente é uma pessoa do bem, mas a gente não lembra de tudo que a gente fez. A gente não lembra para que eu vim para a Terra, para que eu estou aqui. E nós perdemos então uma parte das nossas convicções que a gente tem do lado de lá. Eu não sei para que eu vim realmente para a Terra. Eu tenho no meu planejamento reencarnatório para vencer isso, para vencer aquilo, mas será que eu vou conseguir? Porque a gente não sabe. A gente sabe a nossa índole, se ela é boa ou se ela é má. A gente sabe de algumas coisas que a gente tem certeza, é aquilo que a gente é de começo ao fim da vida e não muda. Aquilo que a gente vai mudando são as coisas que a gente precisa repensar. É aquilo que a gente precisa trabalhar melhor em nós. Então esse processo de apagamento da nossa memória permite que fique aceso no nosso eu apenas aquilo que é realmente mais íntimo dentro de nós. Aquilo que é mais profundo da nossa alma desperta conosco no corpo físico. Ou seja, o meu bem ou o meu mal vão despertar comigo. Aquilo que realmente eu já sou vai despertar comigo e nenhuma situação que eu passe na vida vai mudar isso. Agora, aquilo que eu ainda tenho que me melhorar, acontece uma coisa eu reajo de um jeito, acontece uma coisa eu reajo de outro jeito, mas aquilo que eu realmente sou, eu vou seguir firme. Eu não vou me desviar da minha índole.
Tem muita gente que diz assim, eu sou assim e não vou mudar. Se você é assim para o bem e não quer mudar, ótimo. Agora, se você é assim para o lado mal e não quer mudar, a lei da causa e efeito vem lá na frente para ti, né? Porque o teu passado se reflete hoje e o teu hoje vai se refletir no futuro. Então, eu vou esquecer ao reencarnar porque não estava, na verdade, no meu eu interior. Estava numa fração do meu eu que era da minha racionalidade enquanto no mundo espiritual. Na hora que eu passo pelo esquecimento do passado e renasço no mundo físico, eu só renasço com as conquistas que eu realmente já consegui fazer. Então, ao renascermos na Terra, estamos entregues às nossas convicções mais profundas. Encarnar é dar prova para mim e para o universo de eu me apresentar diante da lei de Deus como não sendo mais um devedor. E é por isso que é tão importante o processo de reencarnação, porque prova ao homem aquilo que ele já conquistou. E o esquecimento, para nós, o véu do esquecimento, é uma bênção que Deus nos dá. E por que esquecer? Esquecer o quê? Esquecer o mal que nós fizemos e esquecer o mal que nós fizemos. Esquecer o mal que fizemos e o mal que nos fizeram. Porque vocês já pensaram que difícil acordar de manhã e tomar um café com a filha, sentar na mesa e a filha dizer assim: ah, mãe, estava me arrumando agora, estava me lembrando do dia que eu te afoguei no poço. E aí a mãe diz assim: ah, mas você lembra o que você fez antes de eu te afogar no poço? Vocês já pensaram como ia ser se a gente vivesse lembrando do passado na vida presente? E tem muita gente que vai cutucar, querer saber sobre vidas passadas. Se fosse para a gente saber sobre as nossas vidas passadas, a gente não teria o véu do esquecimento. Então deixemos o nosso passado lá, a menos que esteja nos prejudicando tanto, que seja preciso tratar com um psicanalista sério, aí sim vamos procurar. Mas não tem necessidade de a gente ir procurar nas nossas vidas passadas, fuçar nas nossas vidas passadas, né? Então, assim, se Deus nos deu o véu do esquecimento, é por uma boa razão, porque Deus não daria para nós nada do que nos fosse mal. Então, ao mesmo tempo, Ele permita que eu esqueça o que me fizeram e o que eu fiz, porque muitas vezes o que eu fiz, ia ser muito difícil para mim carregar, sabendo do que eu fiz. Seria muito difícil eu andar pela terra sabendo que eu sou uma assassina. Ia ser muito difícil eu andar pela terra sabendo que eu sou alguém de má índole, alguém que fez a guerra, alguém que adorava fazer torturas. Então Deus nos dá o esquecimento para isso. Então a reencarnação é como um refrigério na nossa mente. Esqueço as bobagens que fiz e posso com isso caminhar mais leve e construir um futuro mais feliz. E o mais interessante de tudo isso é que existe um atributo de Deus que diz assim que Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Deus não é às vezes justo, às vezes bom. Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Ou seja, pegando o conceito da reencarnação na ótica da doutrina espírita, é uma expressão da justiça ou da bondade de Deus a reencarnação? Será que quando a gente reencarna, Deus está sendo justo conosco ou Deus está sendo bom conosco? Não dá para responder, né? Porque quando a gente pensa na reencarnação como expressão da bondade para com os espíritos, porque representa para eles uma nova oportunidade para que eles consigam crescer na senda do progresso, a gente vê isso como bondade de Deus, né? Deus está me permitindo mais uma vez que eu vá para a Terra, para que eu me melhore, para que eu me torne um espírito um pouco melhor no meu caminho, no meu destino de ser perfeito. Aí a gente vê como bondade. Nós nos lembramos que as existências corporais estão todas atreladas com as histórias do ontem, onde os equívocos que cometemos reaparecem nas existências futuras. Ou seja, aquilo que eu falei antes, aquilo que nós fomos no passado, está refletindo agora no que a gente é, né? Exigindo ações que corrijam essas faltas, fazendo que a gente perceba que essa bondade de Deus em nos oferecer novas existências está trançada com a justiça. Ou seja, você vai ter uma nova oportunidade, mas tem umas coisinhas que você precisa ajustar. Então Deus é justo e bom quando Ele nos dá a oportunidade da reencarnação também. É justiça?
É justiça. Eu venho responder por coisas que eu fiz lá no passado? Venho. E aí a gente fica nessa gangorra mental, né? Se é será que é justiça ou é bondade de Deus o que Ele está fazendo por mim? É as duas coisas. E assim vem junto com a reencarnação o conceito da lei de causa e efeito. Ou seja, os espíritos que cometeram equívocos numa dada existência se reencontram para novas experiências aqui na matéria. Tudo aquilo que a gente já falou, né? Porém, a doutrina espírita, na doutrina espírita, nós não encontramos o conceito de pagar. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu só posso estar pagando alguma coisa que eu fiz numa vida passada, passando por tudo isso, não é? A gente não diz? Ou então a gente olha para os nossos irmãos em dificuldade, a gente olha e diz, deve estar pagando alguma coisa, né? Porque nós não temos nada para pagar. Mas a gente olha o irmão e diz, é alguma coisa que fez na vida passada, que está pagando. Metido a espírita, né? Entendido. Estou sabendo, estão pagando por alguma coisa que fizeram. Então não é assim, gente. Na doutrina espírita a gente não vem pagar nada. Porque ninguém paga pelo passado. Mas o objetivo é que o espírito se eduque diante daquilo que ele fez. Se eu cometo um delito hoje, eu não tenho obrigatoriamente que passar pela mesma coisa que eu fiz para que eu consiga crescer. Ou seja, aquele irmão que matou o outro a facada lá, por causa da herança, ele não é obrigado a vir aqui e morrer uma morte por facada. E geralmente não é assim que acontece. Muitas vezes, no caso da Boate Kiss, por exemplo, que saiu as conversas que diziam assim, são espíritos, foi uma união de espíritos que trabalhavam nas câmaras de gás, né, na Alemanha. Será mesmo que eram? Será que para Deus seria essa nossa lei boba de olho por olho, dente por dente? Será que Deus agiria assim? Será que não tem uma coisa muito maior por trás disso tudo? Então a gente não pode sair julgando as coisas assim, né? Então eu preciso aprender que o que eu fiz de errado. O espírito que se convence que aquilo que ele executou não era correto, fazendo com que ele não repita essa mesma falta, havendo uma nova oportunidade, o espírito se educou. Ou seja, existem 3 formas diferentes da gente se educar, como espírito e como pessoa. A primeira forma de corrigir é compreendendo que o que fizemos é errado. Ou seja, eu já compreendi que aquilo é errado e eu não quero de jeito nenhum fazer aquilo de novo. Então eu não preciso encarnar para passar por isso. Tomando consciência de que aquilo não era correto e educando o próprio espírito. A segunda forma de corrigir é vendo através do erro do outro. Porque muitas vezes a gente olha e vamos pensar assim, alguém que tomou um remédio por um longo tempo, e aí dizia assim, não toma esse remédio porque esse remédio dá Alzheimer. Esse remédio dá Alzheimer. Mas eu também tomo, não dá nada. Aí deu Alzheimer. O que acontece? Eu não vou mais tomar. Viu o que aconteceu com ele? Não vou mais tomar. Então, tipo assim, eu aprendi pela experiência que eu vi o outro viver e que eu não quero pra mim. E no plano espiritual é a mesma coisa. Eu vi o que aconteceu com aquele espírito, eu não quero isso pra mim. Então, eu aprendo através da experiência que eu vejo o outro viver. E a terceira forma de corrigir é a partir da nossa própria experiência. Só que isso não é suficiente depois que o espírito passa por essa compreensão. É aquilo que eu falei. Ele quer ser absolvido daquilo que ele fez. Ele quer a certeza de que ele não mais vai fazer aquilo. Então é dentro dessa leitura que o Espiritismo vai nos apresentando que nós vamos entendendo que a reencarnação, que é também chamada de grande lei, é um aspecto de amor de Deus que permite que a gente retorne para que a gente tenhamos a chance de ser mais feliz. Para que nenhum espírito, mesmo que errado, que equivocado, perca a oportunidade que ele consiga, que lhe dê a oportunidade de avançar na senda do progresso. Pois o objetivo de Deus é que nós consigamos educar as nossas almas. Muito mais do que pagar, muito mais do que espiar, muito mais do que se colocar em prova ou em missão. O que Deus quer de nós é a nossa educação espiritual, a nossa educação moral.
E apesar das grandes justificativas do aspecto filosófico, apesar das convicções que as discussões do aspecto científico nos trazem, é dentro do aspecto religioso que nós vamos encontrar o aspecto mais sublime da encarnação. Porque de nada adianta para nós filosofarmos sobre o aspecto da reencarnação se nós não trouxermos para a nossa vida pessoal o que significa tudo isso. E é aí que se apresenta a importância da doutrina espírita. Porque o objetivo do espiritismo é a transformação moral do homem. O objetivo do espiritismo não é falar de reencarnação, de lei de causa e efeito, é o nosso progresso moral, é nos tornar seres melhores. Mas por que então o espiritismo fala tanto em reencarnação, de mediunidade, de lei de causa e efeito? Porque esse conjunto de ferramentas são os instrumentos dos quais os espíritos dispõem para nos ajudar. É através das leituras que a gente faz, do Livro dos Espíritos, que é um livro fantástico, que eu digo para vocês que custa, quanto ele custa? R$25. É um manual para a vida. É uma pergunta e uma resposta. E se vocês lerem um por dia, em 3 anos vocês estão, ler e entender, em 3 anos vocês estão letrados em mundo espiritual. E é isso, é o lado religioso do espiritismo. Então, isso está diante de nós para que nós tenhamos o propósito de mudança. O espiritismo se apresenta para nós como uma luz para nos mudar, para nos fazer melhores do que nós somos. E quando se perguntava para Buda qual era o objetivo da vida, Buda não tinha uma resposta longa. Ele dizia uma palavra: o objetivo da vida é viver, é experimentar, é poder sentir o que a vida nos traz, é aproveitar a vida. E talvez nós, mesmo espíritas, com tudo que sabemos, nós não estamos sabendo aproveitar a nossa vida, aproveitar a nossa encarnação. Não estamos sabendo aproveitar as oportunidades sagradas da compreensão da vida imortal que Deus nos dá, para que as nossas vidas sejam um hino de gratidão diante de tudo que recebemos. Talvez nós não estejamos entendendo por que nós estamos aqui. É muito mais importante para um espírito hoje na Terra resgatar uma relação rompida dentro do lar do que ganhar um prêmio Nobel. A tarefa da hora é o desenvolvimento moral das nossas vidas. É a transformação das nossas almas. É isso que Deus quer de nós. É por isso que nós temos tantas oportunidades de ir e voltar. Então, que a reencarnação não seja apenas um conceito para nós, mas que ela seja uma alavanca de mudanças na nossa atual existência que nós possuímos. Que Deus, portanto, abençoe os nossos melhores propósitos nesse sentido de entender a reencarnação à luz da doutrina espírita. Que nós entendamos que nós estamos aqui numa oportunidade bendita de refazimento de tudo aquilo que um dia nós fomos, de refazimento daquilo que nós já erramos. Nós saímos do plano espiritual cheios de boas intenções, cheios de desejo de progresso, cheios de desejo de absolver do nosso coração as coisas ruins que nós tenhamos feito no nosso passado. Então, o nosso grande objetivo de estarmos na Terra é que nós sejamos melhores. Eu não preciso deixar na Terra grandes obras, não preciso deixar um monumento, não preciso deixar um livro escrito, uma árvore plantada. Eu preciso deixar dentro dos corações que conviveram comigo uma lembrança boa, uma semente de bem. Que eu possa deixar na Terra os abraços que eu dei num irmão necessitado, na blusa que eu dei para aquele irmão que não fazia parte do meu ciclo familiar, num prato de comida. Que eu possa sair da Terra só um pouquinho melhor do que eu cheguei. É para isso que Jesus nos manda para cá. É isso que Ele espera de nós. Que nós não saiamos da Terra mais endividados do que aqui chegamos. Então, que nesse momento, que nós estejamos com o nosso coração cheio de novas esperanças,
cheio de coisa boa, de bons sentimentos. Que a gente saia daqui com o nosso coração cheio de vontade de ser melhor e de fazer o melhor. Vou botar uma musiquinha, Nestor? Que nós possamos sair daqui com a certeza de que existe um Deus e uma espiritualidade imensa que nos ampara, que torce por nós, para que nós sejamos melhores. Que é para isso que nós viemos, que é para isso que nós deitamos e acordamos todos os dias, para sermos melhores. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir, primeiro, para o nosso anjo guardião, que é aquele que veio para nos acompanhar durante toda a existência, que ele nos auxilie, que ele nos ampare, para que nós possamos acertar os caminhos, para que nós possamos acertar as escolhas, para que nós possamos olhar para aqueles que sofrem mais que nós e lançarmos sobre eles o nosso olhar, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa compaixão. Que nós possamos amar além das paredes da nossa casa, que nós possamos amar a natureza, os animais, os inimigos, aqueles que nos colocam em provações. Auxilia-nos, Jesus, a sermos espíritos melhores quando lá chegarmos. Ajuda-nos moralmente, ampara-nos nas nossas quedas, nos nossos tropeços, cura as nossas feridas. Nesse momento, respire fundo e absorva uma luz dourada que entra pelos teus pulmões, que se espalha pelo teu tórax, pelos teus braços, desce pelas tuas pernas, os teus pés brilham. Isso é um pedacinho da partícula de Deus que você respirou. Vós sois deuses, vós tudo podeis. Jesus nos disse: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que nós possamos, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa existência, irmos nos tornando cada vez melhores. E que essa luz dourada que está agora no nosso coração, vocês se vejam nesse momento enxergando o nosso planeta Terra do espaço. Flutuem. Enxerguem o nosso planeta. E agora estiquem as mãos de vocês na direção do nosso planeta e mandem para o nosso planeta essa luz dourada. Essa partícula de Deus que veio até você, nessa casa espírita, pequenininha, no sul do mundo, desce sobre toda a Terra nesse momento, envolvendo o nosso planeta em luz, em amor, em tudo aquilo que nós necessitamos. Que Jesus nos abençoe, que Maria siga nos protegendo com seu manto e que Deus olhe e cuide de nós como filhos seus que somos. Que assim seja.